Olá, bem-vindo a Salmos para uma pandemia, para uma quarentena, nosso tempo de devoção no livro de Salmos. Já estamos no último Salmo 119 e estamos a vê-lo parte a parte, este grande acróstico, estamos a ver letra por letra. E hoje vamos ver os versículos de 33 a 40. São representados aqui pela letra hebraica He. E a bênção, porque nós temos de algum modo interpretado cada pedacinho como tendo uma bênção específica. Todo o salmo é sobre o valor da palavra de Deus e o que é, que bênção nos traz a palavra. E neste pedacinho podemos dizer que uma das bênçãos que a palavra do Senhor nos traz é podermos escapar da futilidade da vida, da vaidade das coisas. Ou seja, temos uma vida com valor e com significado. Então, esta parte do versículo 33 ao 40 dizem assim: Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Nós encontramos ao longo de todo o Salmo muito esta ideia, esta figura, e vamos repeti-la de alguma maneira para que ela fique bem guardada. A figura do aprendiz, a atitude do aprendiz. Constantemente o salmista pede ao Senhor que o ajude a compreender. O aprendiz não tem presunção sobre o nível de conhecimento. Ele está ali porque ele não sabe nada e ele está diante de um mestre. E o mestre é que vai lhe mostrar. O mestre é que sabe tudo. E ele quer chegar a este nível, mas ele sabe que tem muito que caminhar. Então a sua atitude tem que ser uma atitude humilde. Mesmo que às vezes ele não entenda algumas coisas que o mestre diz, ele vai fazer porque ele sabe que será o melhor para ele. E por outro lado, ele está sempre aberto, tipo um esponja, não é? A captar, a aproveitar, a aprender tudo aquilo que o mestre tem para dizer. A atitude do crente em relação à palavra do Senhor é a atitude do aprendiz. Nós não olhamos a palavra apenas como algo que é cumprir calendário, mas nós estamos a buscá-la e a procurá-la como a fonte para a vida. A ideia vivifica-me constantemente. E sabendo que ali nós vamos poder tirar aquilo que é de mais precioso para as nossas vidas. A ideia é interessante no verso 34, a ideia de entender para guardar. É possível seguir um caminho sem entendimento. A isso há um nome, não é? Chama-se fanatismo. Fanático é o indivíduo que faz sem compreender. Ele, em algum momento na sua vida, tomou uma decisão em relação àquele caminho, àquela opção, àquele líder, àquela filosofia, aquela religião, e a partir daí ele segue sem fazer perguntas, sem permitir escrutínio, sem parar para tentar perceber. O cristão não teme o escrutínio, nós não tememos a dúvida, nós não queremos ficar na dúvida. Quando ela vem, nós procuramos avaliá-la e pela misericórdia do Senhor há resposta para uma grande maioria das situações e questões. Há coisas que exigem fé, mas para nós há muita coisa que é possível entender. Deus nos criou como seres racionais, para que nós não sejamos como mulas ou como cavalos guiados por um cabresto e com um tapa-visão para que nós não possamos olhar. Deus nos criou seres racionais para que possamos usar o raciocínio, usar a nossa mente e compreender. Muitas das extraordinárias mentes que existiram na história da humanidade, provavelmente as maiores, eram crentes fiéis ao Senhor e que usaram as suas mentes para o benefício da humanidade, como até hoje continua sendo. E nós precisamos e queremos entender a palavra do Senhor para poder guardá-la melhor nos nossos corações. É interessante que esta ideia do verso 36, por exemplo, fala sobre entusiasmo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos. Uma outra tradução diz: dá-me entusiasmo pelos teus testemunhos, pelos teus preceitos. O cristão não cumpre a palavra como algo mecânico. Ele não olha para o cumprimento da sua vida religiosa, de comunhão, de devoção, de igreja, como uma obrigação.
não é picar o ponto. Nós não estamos a ganhar estrelinhas para um dia, quando chegarmos ao céu, o Senhor poder nos considerar melhores. Nós o fazemos porque percebemos o valor da palavra. Nós não queremos ficar longe dela porque ela é uma riqueza que não tem como medir para as nossas vidas. E então nós a buscamos ansiosamente pelo valor que ela representa para nós. Agora, sim, este verso também dá-nos a ideia clara da graça do Senhor. O salmista pede a Deus que incline o seu coração. A fé também é dom de Deus, assim como a sua graça. São os meios pelos quais nós nos chegamos ao Senhor. E nós rogamos fé para nós, assim como pedimos fé por aqueles a quem nós partilhamos o Evangelho e que eventualmente tenham dificuldade. Que o Espírito possa convencê-los e que eles possam ter os seus corações inclinados, assim como nós queremos ter o nosso coração inclinado para aquilo que é do Senhor. O verso 37 nos lembra a linguagem de Eclesiastes, a linguagem da vaidade. A ideia de que tudo aquilo que não provém do Senhor é vaidade e nós queremos evitar uma vida fútil. Que triste é olharmos à nossa volta e percebemos que uma parte tão significativa, acho que podemos dizer com segurança, a grande maioria da população mundial, e com tristeza o dizemos, vive vidas tão fúteis. Não tem uma noção de propósito, não tem uma noção de alvo para a sua vida, simplesmente vive cada dia para comer, beber, dormir, ter algum prazer, alguma satisfação e não tem uma direção que esteja a seguir. Quando nós somos guiados pela palavra do Senhor, nós somos libertos de viver vidas fúteis. É claro que quando dizemos que tudo o que não provém do Senhor é fútil, não estamos dizendo que pessoas que não são necessariamente salvas não possam de alguma maneira partilhar algo de benéfico. Sempre lembramos que a graça de Deus também tem o seu aspecto comum. Há uma graça que é comum. E Deus abençoa através de muitas pessoas, mesmo aqueles que ainda não são salvos. Podem ser instrumentos do Senhor quando Ele assim deseja. Toda a verdade, porém, que é válida e significativa, de algum modo vem de Deus. E nós vamos encontrá-la na sua palavra expressa. Seja ela filosófica, política, religiosa ou qualquer outra coisa. Mas, sem dúvida, se nós nos afastarmos daquilo que é a palavra do Senhor, poderemos cair este risco da futilidade e da vaidade. E não é isso que queremos. Vaidade aqui no sentido de coisas sem valor, sem realmente um propósito ou um significado maior para a vida. Daí que o salmista roga ao Senhor que isto possa ser evitado e que não aconteça com ele. Nós percebemos e vamos olhando ao longo do Salmo uma preocupação de perseverança. Ajuda-me, Senhor, a guardar isto até ao fim, a seguir a Tua lei até ao fim. E lembramos daqueles que vão ficando pelo caminho e que um dia declararam diante da Igreja do Senhor que iriam seguir a Jesus por toda a sua vida e, no entretanto, diante dos primeiros obstáculos e das primeiras dificuldades, vão ficando pelos caminhos e valados da vida. E o salmista sabe que isto é um risco para todos e não a alguns, e por isso ele roga ao Senhor a capacidade de ser perseverante. A lei então tem, e nós vamos ver isto em todo este Salmo 119, atributos que são de Deus e que são próprios de Deus, mas que depois são aqui considerados como da própria lei. Então, assim como Deus é bom, aqui a lei é descrita como sendo boa, né? Os teus juízos são bons, porque Deus é bom e a lei provém dele, é natural que a lei também seja boa. Logo, o salmista suspira pela palavra, porque ele sabe que ela traz vida para ele. E todas as ilustrações que nós vamos encontrar aqui, e são muitas e muito belas, nos ajudam a perceber o valor que a palavra do Senhor tem para nós. Que riqueza nós percebemos que quando nós gastamos tempo com a palavra do Senhor, somos desviados das coisas tolas e fúteis da vida. Certamente vale muito mais tempo passado com a palavra do Senhor, compreendendo mais da sua revelação para nós, quem Ele é e a sua vontade, do que qualquer outra coisa. Então, usemos o nosso tempo de forma sábia para que a nossa devoção não seja apenas algo pontual, mas que possa ser algo disciplinado que nos leve ao entusiasmo e ao prazer de gastar tempo com a palavra do Senhor.